Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, falando aqui numa fake live. Na realidade, essa semana eu tô de férias, mas o nosso compromisso de ter aulas semanais é nosso compromisso. E é por isso que eu gravei essa aula para vocês. Uma aula que eu sinto que tem muitos colegas com muitas dúvidas ainda em relação ao novo decreto de lei da térmica. Afinal, quem é que tem que cumprir com alguns elementos da térmica? Afinal, o que a gente precisa para fazer um projeto térmico, né? Nesse momento, quem faz o projeto térmico está dependente de muitos especialistas e está dependendo que esses especialistas saibam exatamente o que eles têm que incluir para que o projeto térmico dê o seu início. Então, é nesse sentido que eu queria mostrar para vocês a nossa checklist. Na verdade, eu vou disponibilizar para vocês a checklist que a gente trabalha, ok? É exatamente a checklist, a listinha de elementos que nós enviamos para os nossos clientes. E isso por quê? Cliente arquiteto, gente, o cliente engenheiro, o cliente final, não interessa. Por quê? Porque nesse momento eu tenho muitos parceiros que nos pedem não só as especialidades todas, acontece muitas vezes, na maior parte dos casos, mas nós também temos parceiros que nos pedem apenas a térmica e acústica, certo? Nem toda a gente pede para que sejamos nós a fazer o projeto, todas as especialidades. E o que acontece? Quando a gente reúne toda a informação, não é suficiente, nunca é suficiente. Tem sempre alguém no meio do processo que ainda não sabe que a lei mudou ano passado da térmica e ele ficou incluído nessa obrigação de cumprir com alguns parâmetros, tá? Então é nesse sentido que eu quero falar aqui com vocês, dá a fornecer essa checklist. Essa checklist eu vou disponibilizar para quem está lá no nosso canal exclusivo do Telegram. Todas as semanas, o conteúdo que é falado aqui, o ficheirinho, seja ele qual for, é disponibilizado para vocês lá. Por isso, quem não está inscrito, vai aqui embaixo, tem aqui um linkzinho, tá? Clica aí, coloca lá o e-mail, entra lá no Telegram, porque todas as semanas a gente disponibiliza documentos para vocês, seja do que for da que a gente fala aquela semana, tá? Essa semana, o que vai acontecer? Eu vou deixar para vocês a checklist, que é a nossa checklist de trabalho real. Eu acho que isso aqui ajuda muito. Muito. A gente tem ali um ficheirinho, eu pego isso aqui, meus colaboradores a mesma coisa, a gente pega o ficheirinho e envia para o cliente, ele sabe exatamente aquilo que ele tem para entregar, tá bem? E para quem é essa aula, eu vou já dizer, é para um engenheiro mecânico que faz o AVAC, é para um engenheiro eletrotécnico também, vou falar de você aqui, é para o colega que faz a rede d'águas, é para o arquiteto ou o engenheiro que faz o projeto térmico e é para o arquiteto também, porque na verdade as soluções construtivas agora ficaram do lado do arquiteto definitivamente, incluindo a parte do isolamento. Por isso, gente, quase todos os intervenientes de um projeto de licenciamento de comunicação prévia vai estar incluído aqui nessa listinha. Essa aula vai ser para todos vocês. E por que eu decidi fazer essa aula? Porque muitas vezes a gente recebe um projeto e ficamos pendurados. Entende? Então, é importante partilhar esse conhecimento. A lei mudou ano passado, apesar de tudo, olha, eu posso dizer para vocês, já fez 1 ano da lei. Já fez 1 ano que ela entrou em vigor, porque a lei verdadeiramente, ela é de setembro de 2020, mas ela entrou em vigor no dia 1 de julho, e eu posso dizer para vocês que a gente entrou todos um pouco em pânico. Quem já trabalha em projeto há mais tempo sabe daquilo que eu estou falando, quem é novinho aqui, você só vai ficar um pouquinho em pânico agora. Né? Mas você não ficou em pânico antes. E então, eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho nessa checklist. Vou pedir, antes de mais, uma coisa que eu nunca peço, né? Subscreva aqui o canal, põe aí o gosto, tá? Comenta, porque eu, apesar de não estar falando com vocês ao mesmo tempo, né? Não é uma live aqui, eu vou ver as perguntas de vocês, eu vou responder as perguntas de vocês também. Tá certo? Então, vamos começar. Eu, antes de mais, vou mostrar aqui o documento. A gente vai falar um pouquinho da lei. Eu não vou mostrar a lei para vocês. Ela é muito robusta, ela é muito comprida. Então, eu vou tentar, assim, isso aqui é um conteúdo mastigado para vocês, de forma que vocês consigam aí dar avanço ao trabalho, tá bem? Quem ainda não faz projeto térmico, mas faz outra especialidade, eu acho que é importante para vocês também ter essa checklist, porque isso pode mexer com o seu trabalho. Tá bem? Então, vamos lá ao conteúdo escrito que eu quero mostrar aqui para vocês. O que acontece? Eu vou mostrar a documentação necessária para a realização do estudo do comportamento térmico e do pré-certificado. Para quem está a par da lei, sabe que essa lei saiu em 2020, mas ela entrou em vigor... Ai, desculpa! Ela entrou em vigor a 1 de julho do ano passado, né? A 1 de julho de 2021, essa lei entrou em vigor. Só que,
Do dia 1 de julho de 2021 até o dia 19 de novembro de 2021, existe um gap. Se vocês forem ler aqui bem esse decreto de lei 101, vocês vão perceber que a figura do projeto térmico deixou de existir. Né? Foi algo que ficou assim um pouco vago no ar. Afinal, o projetista da térmica ele deixou de existir na equação, né? E aí o que acontece? Eu penso que a ordem dos engenheiros técnicos, entraram em ação, né? Mesmo a ordem dos arquitetos, porque o arquiteto também pode fazer projeto térmico, ok? E entraram em ação e foram falar com quem fez a legislação. Então, se vocês forem ver bem, existe uma segunda lei, que é o 102-D de 2021, nesse caso, que já volta aí com a necessidade do projeto térmico. Na verdade, ela não é muito explícita. Ela diz que deixa a cargo da Câmara Municipal entender se precisa do projeto térmico ou não. Eu vou ser muito sincera, eu já trabalho nisso há muito tempo e eu vou dizer aquilo que eu percebi na prática do dia a dia profissional. Eu percebi que as câmaras municipais não ficaram a par nem dessa lei, do 101, nem do 102. Então, eles continuaram com a mesma visão. A única coisa que ficou bem explícito e que eu penso que as câmaras municipais entenderam muito bem é que o projeto térmico foi sempre pedido. Para nós foi muito difícil, a partir do dia 1 de julho, pedir a isenção da apresentação do projeto térmico, porque tinha câmaras municipais que não sabiam sequer da lei. E a partir do dia 19 de novembro, como voltou com essa obrigatoriedade de que a Câmara Municipal é que sabe, na realidade, toda a gente voltou a fazer o mesmo. Então, nesse momento, eu já não me ralo, eu faço o mesmo projeto térmico com pré-certificado. Não faz sentido eu estar fazendo diferente para outras câmaras, eu penso que as próprias câmaras voltaram a pedir o projeto térmico como antes. E ficou assim. A única diferença efetiva que eu vejo para você que faz especialidade, para você que pensa fazer especialidade, é que você tem que incluir o projeto do AVAC, sendo um engenheiro mecânico a fazer o projeto do AVAC também. Muita gente tem essa dúvida, a gente já vai falar disso a seguir, mas é uma especialidade que nem todas as câmaras pediam, por acaso a Câmara de Lisboa sempre pediu, mas a Câmara de Cascais, por exemplo, nunca pediu. E passou a ser obrigatória, tá? Projeto de AVAC, de ventilação, quiçá de climatização, mas a gente já vai falar a seguir quando é que vocês têm o projeto de ventilação, quando é que vocês têm o projeto de climatização, tá bem? Volto a falar, para quem está no canal exclusivo do Telegram, vocês não precisam escrever nada daquilo que vai aparecer aqui para vocês, porque esse conteúdo vai ser entregue. Ok? Volto a referir uma coisa, essa aula fica aqui disponível para vocês até domingo à meia-noite. Depois essas aulas no formato gratuito, tá bem? Depois essas aulas vão para a comunidade, do qual a gente está fazendo aqui uma formação também para colocar na comunidade para futuros ou atuais projetistas, tá bem? Mais para frente eu vou falar dessas novidades todas para vocês, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso documento. Já falei o que aconteceu com a lei. A lei é de 2020, mas entrou em vigor a 1 de julho. Tá vendo? E depois foi alterado pelo 102. Para quem quiser, vai lá. Eu posso deixar também no Telegram as duas leis para vocês também, para deixar o conteúdo todo escritinho lá para vocês terem acesso a tudo, tá bem? Eu deixo lá a portaria, eu deixo lá o decreto de lei o 101 e deixo lá o 102 também para vocês, tá? Para quem pretende fazer projeto térmico, gente, eu aconselho muito a estudar os decretos. Muita coisa para estudar, muita coisa nova, muita coisa mudou. Para quem já fazia projeto térmico também. Vale a pena, tá certo? Muita coisa, muita tabela, muitos valores mudaram, tá? Não acredito, aliás, da experiência que a gente já teve desde o ano passado até esse ano, não é que nós precisamos agora de mais isolamento. Não foi o caso. Essa mudança aqui até aligerou um pouquinho as necessidades dos isolamentos. E uma coisa boa dessa lei também foi, antes nós tínhamos uma obrigação de ter equipamentos eficientes com certos tipos de letras de eficiência. Nesse momento isso não acontece. Nesse momento você, enquanto técnico, pode escolher o equipamento que você quiser. No final da conta vai se ver se realmente ele cumpre ou não os quesitos e as necessidades para que aquela construção seja a letra A. Porque nesse momento, quem faz o projeto térmico, quem emite o pré-certificado para construção nova, o mínimo é A. Não tem ABEBs, entendeu? É isso que a gente tem, tá? Vou avançar. Eu já falei aqui do decreto de lei, vou deixar disponível para vocês também o decreto. E o que a gente tem aqui? Olha, projeto de arquitetura licenciado, atenção que a gente pode estar falando aí de uma comunicação prévia, tá bem? Eu posso estar falando do licenciamento, é claro que eu vou ter que ter a versão final do licenciamento. E falando de uma comunicação prévia, espero eu receber já
a arquitetura final e completa. Uma coisa que eu tenho que chamar aqui a atenção aos arquitetos é o seguinte, tem uma coisa que mudou para vocês também e que eu tenho sentido dificuldade dos colegas fazerem, gente, porque é complicado, né? A maior parte dos arquitetos propõe soluções construtivas, mas depois essas soluções são validadas na altura em que o projeto térmico vai ser feito. E o que acontece? A lei mudou e mudou para vocês também. E agora a lei obriga que vocês façam aí, para além da apresentação de todas as soluções térmicas, todas, não é só aquele corte de fachada. Para além de todas as soluções térmicas, a legislação obriga que seja o arquiteto, na altura em que ele apresenta o projeto de arquitetura, a fazer o cálculo dos requisitos mínimos térmicos. Vocês já me pediram para fazer uma aula sobre isso, eu vou fazer uma aula sobre isso. Só que eu tenho que fazer, o que acontece? Nós temos uma folha de cálculo que já desenvolvemos para nós, em que basta vocês fazerem ali uma mudança de materiais, para vocês terem acesso aos coeficientes de transmissão térmica, que vocês possam fazer aí o match, né? Que vocês possam ir lá no decreto de lei e falar assim, olha, então essa solução total é menos 0,40, beleza, tá validado. E vocês avançam com esse pormenor para vocês aí de arquitetura. Para eu fazer essa aula para vocês completa, gente, eu preciso sentar e eu preciso fazer de forma muito criativa, explicar para vocês por quê. Porque essa parte dos requisitos mínimos, essa parte da componente do cumprimento dos requisitos, antigamente ficava para o colega que fazia o projeto térmico. Certo? E eu percebo que se, para nós, no meu caso eu sou perita qualificada aqui da certificação energética, se para nós foi complicado adquirir essa competência, eu percebo que para o arquiteto que não faz essas contas, que não está habituado a fazer, de repente do dia para o outro ter que fazer, é complicado. O que a gente tem feito aqui de forma a comatar esse problema, e vocês arquitetos que não sabem, que não querem, porque muitos arquitetos também não querem, pá, eu já tenho muita coisa para fazer, não me apetece tal. Se apoiem no vosso técnico da térmica, tá bem? Se vocês tiverem aquela equipe fechada, que vocês trabalham sempre, o maior conselho que eu posso dar, se apoiem no colega que já fazia térmica para vocês. É isso que nós temos feito com os nossos parceiros. O que a gente faz? O colega da arquitetura vai começar o projeto. Tem ali as definições, vocês é que definem, né? As espessuras das paredes, as espessuras dos pavimentos e tudo mais. E antigamente o arquiteto propunha só o corte da fachada, pois nesse momento vocês têm que propor exatamente o pavimento para garagem, exemplos, tá bem? A cobertura completa, seja uma cobertura interior, por exemplo, vocês têm que propor também, seja uma partezinha de pavimento exterior que você tenha, também tem que ser colocado lá. E a lei está obrigando que vocês façam aí o cálculo do coeficiente de transmissão térmica, que é aquele U que a gente tem normalmente no projeto térmico, né? E aí o que acontece? É nessa parte que fica falha aqui o cumprimento dos requisitos. A lei também obriga que vocês façam o cumprimento dos requisitos da parte do envidraçado, que vocês façam, que proponham o tipo de envidraçado que cumpra o regulamento da térmica, tá bem? Então o que a gente tem feito aqui? O arquiteto, quando começa o projeto, normalmente envia para a gente a solução que ele propôs. Tá? Muitas vezes ele propõe sim a solução, o isolamento, a espessura, isso tudo, e nós fazemos o cálculo para ele, apresentamos o nosso Excel, tipo um PDF em Excel, em que ele pode implementar no projeto dele e fica tudo certinho para a Câmara. Uma coisa que vocês, arquitetos, não podem esquecer é que no vosso termo de responsabilidade, para além de todas as leis que vocês já têm, né, o RIMUEL, o REGEU, sei lá, todas as leis que vocês têm que cumprir, vocês agora, sendo como coordenador de projeto, seja como arquiteto do projeto, vocês na lei, no termo de responsabilidade, também tem que ter lá escrito que cumprem a lei que eu coloquei lá em cima. Vou voltar aqui de novo, tá bem? Essa lei aqui, o 101 de 2020, alterado pelo 102. Mas se vocês escreverem só o 101D, já está validado, tá bem? Porque é o 101 que faz a obrigação que vocês façam aí os tais requisitos, tá bem? Ok? Dúvidas, arquitetos que estejam aqui vendo esse vídeo, por favor, escreve para mim, tá bem? Mas eu tenho feito isso com os colegas arquitetos que trabalham conosco. Normalmente eles enviam o projeto, a gente faz o cumprimento para eles e enviamos. Na realidade, isso já ficou tão fechado aqui conosco, que quando a gente faz o projeto térmico de uma comunicação prévia, a gente já tem uma pastinha própria que diz lá, cumprimento dos requisitos, e a gente envia para o arquiteto. Então, se vocês trabalham com arquitetura, não apetece fazer esse tal cálculo dos requisitos, se apoiem no colega que faz a térmica para vocês, que
ele será a pessoa indicada aqui para ajudar, tá bem? E aí vocês entregam o projeto no licenciamento todo certinho, fechadinho, cumprindo o 101 e tá tudo certo. Por que eu estou falando isso? Porque as câmaras municipais estão pedindo que os arquitetos façam esse tipo de cálculo, tá bem? Não sou eu que estou falando do ar. Provavelmente, se você ainda não recebeu uma notificação de uma câmara fazendo esse pedido, é porque a própria câmara anda perdida. Eu já tenho conhecimento de arquitetos que trabalham conosco que já receberam esse tipo de notificação, ok? Vou passar para a fase seguinte, tá? Arquitetos, já falei, vocês têm que fazer o cumprimento dos requisitos e pormenorização de todas as soluções que necessitam de isolamento térmico, tá bem? Todas elas, tá certo? Então vamos lá. Projeto de estabilidade, né? Ainda há pouco tempo eu recebi um projeto de um condomínio para fazer, em que eu recebi por escrito no e-mail o que seria a estabilidade. Ah, minha estabilidade tem espessura de 25 e as vigas têm altura de 45 e as lajes têm 20 centímetros, por exemplo. Não é suficiente. Para a gente poder começar um projeto, começar, gente, para a gente poder começar, a gente precisa pelo menos de um estudo, um pré-dimensionamento com as dimensões das peças que vão ficar no final. Eu preciso das armaduras? Não. Eu não preciso das malhas das lajes, eu não preciso da definição das armaduras, eu não preciso de nada disso. Mas eu preciso sim das plantas, com a localização da minha estrutura, aonde é que elas estão, quais são as espessuras reais que eu vou ter, ou seja, qual é o tamanho da peça dentro daquela arquitetura. E por quê? Porque só assim é que a gente consegue fazer o cálculo do coeficiente de transmissão térmica daquela zona opaca, tá bem? Então, eu já tive colegas que falaram, não, mas eu já passei as informações, não é suficiente. O colega da térmica, ele vai precisar do projeto de estabilidade um pouco mais desenvolvido, não precisamos aí das armaduras finais, mas nós precisamos das peças dentro da arquitetura, onde é que ela vai ficar implantada, tá bem? E até vou dizer mais, o arquiteto que lá no início do licenciamento precisou de apresentar a solução construtiva, ele também vai ter que colocar lá a peça de betão. Por isso, o arquiteto, eu peço para você, entre em contato aí com o colega que faz a estrutura para você e pergunta qual é a espessura de estrutura que ele vai precisar, tá bem? Meu conselho para os meus colegas, né, que trabalham já comigo, eu tenho pedido muito, falando em habitações unifamiliares, que as paredes tenham 35 centímetros. Por quê? Que me permite ter uma estrutura de 25. Não podemos esquecer que o Eurocódigo está aí, vai entrar em vigor a partir de setembro, apesar da gente já estar utilizando ele aqui nos nossos cálculos. Mas o que acontece? Uma parede de 35 centímetros na arquitetura no limpo permite que eu tenha 25 centímetros de estrutura e eu ainda tenho 10 centímetros para colocar revestimentos que sejam necessários e isolamento. A estrutura precisa de ser isolada também. Então, há uma folga maior, ficamos mais confortáveis, tá bem? Muito importante vocês terem esse alinhamento com o arquiteto que trabalha com vocês. Por que eu digo isso? Porque eu ainda hoje recebo alguns projetos de arquitetura com 25 centímetros. É muito complicado. E vou dizer mais, se eu por acaso eu tiver uma arquitetura com 30 centímetros de parede, não é? Eu consigo pôr lá a minha estrutura de 20 centímetros, uma moradia unifamiliar, tá certo? Se eu tiver uma solução de parede dupla, né? Porque ainda acontece, eu tenho empreiteiros que não querem fazer TICs, não querem fazer isolamento pelo exterior. Se eu tiver parede dupla, eu posso garantir para vocês que eu não consigo ter 30. No limpo eu vou ter ali 32, 33, mas 30 eu não consigo ter, mesmo com a estrutura 20, tá? Por causa da parede dupla, tá certo? Então, muita atenção a isso, tá bem? É importante haver toda essa comunicação, por isso eu acho até que essa regra, essa lei da térmica, ela veio meio obrigar que as equipes trabalham mais coesas uns com os outros. Eu vejo muitas equipes trabalhando separadamente, muitas vezes eu recebo trabalhos que eu não conheço mais ninguém, o trabalho cai assim, com vários intervenientes do qual não houve contato, não houve alinhamento, não houve reunião, e o trabalho não pode ficar melhor sendo feito dessa forma. Por isso, eu aconselho a que todos tenham a sua equipe, que já trabalham ali alinhados, fechadinhos com os outros, e que vocês tenham reuniões para definir, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão ficar com o entendimento daquilo que eu quero dizer para vocês, porque são muitos os intervenientes que agora entram no processo de licenciamento que tem que estar de acordo com 101. Tá? O colega da térmica, ele não precisa de dizer no termo que cumpre a lei da térmica, tá bem? Não é isso que está em causa aqui.
Só queria deixar bem claro que é um dos elementos que nós precisamos para poder trabalhar. Tá bem? Vou avançar. Olha, dúvidas que vocês tenham, por favor, escrevam aí para mim, tá bem? Projeto de AVAC, né, que foi a grande diferença aqui desse projeto, dessa lei. Por quê? Gente, o projeto de AVAC, muitas vezes, ele entra num projeto de execução já, né? Já houve o licenciamento, já entregamos tudo na Câmara. A Câmara Municipal não pede projeto de ar-condicionado, de climatização, muitas nem pedem projeto de ventilação, mas a realidade é que a lei agora mudou. Nós, para fazermos o projeto térmico, eu preciso de fazer o cálculo da ventilação. Né? Para quem já faz o projeto térmico sabe, nós temos ali uma folhinha, né? Uma folha dentro do nosso Excel, certo? Para quem trabalha com ITECONS, para quem trabalha aí com outras plataformas, NZEB e tudo mais, nós somos obrigados a fazer o cálculo da ventilação. Então, quem fez a legislação entendeu que o projeto de estabilidade é nos fornecido para fazer, né, as soluções finais. E o projeto do AVAC tem que ser fornecido pelo engenheiro mecânico que faz a ventilação. Volto a falar, pelo engenheiro mecânico que faz a ventilação. Engenheiro ou engenheira mecânico, tá bem? Se por acaso você tiver, o que acontece? Muita gente me pergunta, mas o engenheiro civil pode fazer ventilação. É verdade. Eu tenho a declaração que eu posso fazer ventilação. Mas na lei, se vocês forem lá no 101, tá lá bem claro, tá bem? Projeto de AVAC feito por um engenheiro mecânico, tá certo? Muito cuidado com isso para vocês não se anteciparem, não fazerem um projeto aí de ventilação, depois entrega na Câmara Municipal e volta para trás, porque você não tem competência para fazer o projeto de AVAC. Você tem competência para fazer o projeto de ventilação, mas você não pode assinar um projeto da AVAC. No meu caso, eu sou engenheira civil, não posso. Eu não posso assinar o projeto da AVAC, mas eu posso fazer projeto de ventilação apenas, tá bem? A lei fala sobre o AVAC, tá certo? Então vamos lá. Projeto de AVAC, coisas que a gente pede, tá? A gente pede sempre isso para o cliente, porque nem sempre o cliente tem o projeto do AVAC orçamentado. Já tem me acontecido receber, por isso que eu tô falando, a lei já tem um ano. E mesmo assim, olha, ainda 2 semanas eu recebi um pedido de proposta para fazer a térmica e acústica, já nos finais, né? Porque nós somos os últimos a trabalhar, quem faz a térmica e acústica é sempre o último a fazer, porque a gente precisa desses elementos todos antes. E o colega dizia para a Flávia, olha, mas o cliente não adjudicou a parte do AVAC. Então, eu não posso fazer o projeto térmico, eu não posso fazer o pré-certificado. Gente, vocês não podem. Perito qualificado, se tiver aqui, entenda, você não pode, não deve emitir um pré-certificado sem todos esses elementos aqui. Sem que todos os intervenientes do projeto entreguem para você o projeto, porque o que acontece? O que a lei mudou? Antes o perito ele definia um monte de coisa, né? Antes o perito e o colega da térmica fazia a definição de muitas coisas, fazia a definição dos equipamentos, fazia a definição da ventilação, fazia a definição muitas vezes até da solução. Às vezes o arquiteto não definia o isolamento necessário e era o colega da térmica que fazia os ajustes, né? Era assim, não era? Fala aí para mim se não era. E aí o que acontece? A lei agora veio responsabilizar cada um pelo seu. Então, o colega do AVAC ele é responsável por definir a ventilação, porque é uma especialidade do colega do AVAC. Né? No fim das contas, eu não sou especialista de ventilação. Ele é que é, ele ou ela é que é. E aí, o que acontece? Esse colega de AVAC, ele vai definir qual é o ar-condicionado, qual é o equipamento que vai ser escolhido, né? Qual é o tipo de climatização que vai ser feita, quais são as eficiências desses equipamentos. Então, na verdade, o colega do AVAC, mesmo que ele entre aqui no licenciamento, né, antes era só na execução, mesmo que ele entre no licenciamento, ele vai ter que fazer a definição dos equipamentos, tá? Mesmo que você no licenciamento diga assim, olha, eu quero um equipamento da marca X, eficiência Y, ou equivalente, né, superior ou equivalente, tá bem? Mas você agora vai ter que fazer essa definição. Por quê? Porque sem essa definição, nós que fazemos o projeto térmico, a gente não consegue avançar. Eu preciso de saber qual é o equipamento que você está a propor, tá certo? Tá vendo como é que, para quem já fazia aí projeto de licenciamento e execução, tá entendendo aqui que a gente quase que está fazendo um projeto de execução no licenciamento, porque temos que ter definições de equipamentos. É uma coisa diferente do que acontecia antigamente, certo? Então vamos aqui no nosso documento, né? Então, projeto de AVAC. Caso esteja prevista a instalação de equipamentos de climatização,
caso esteja prevista, porque muitas vezes eu preciso apenas do projeto do AVAC só ventilação. Mas caso esteja prevista a climatização, eu preciso do quê? Da descrição dos equipamentos. Eu preciso das potências desses mesmos equipamentos. E eu preciso das eficiências para o aquecimento e o arrefecimento, tá bem? Isso tudo é o colega do AVAC que me dá agora. Eu não posso e não devo definir nada. Tá vendo? A diferença é essa. Eu não posso e não devo definir nada. Descrição dos equipamentos do sistema de ventilação. Isso é sempre, tá bem? Sempre você terá ventilação para cumprir no AVAC, nem sempre vocês vão ter climatização. E eu já vou explicar por quê. Descrição dos equipamentos do sistema de ventilação previsto, os caudais de admissão é o colega engenheiro mecânico que vai dizer, tá bem? As exaustões previstas, tá bem? Eficiência do recuperador de calor caso haja e por aí vai. Então, se eu tiver qualquer tipo de sistema de climatização, é o colega do AVAC que vai me dizer. Se eu tiver, porque eu sou obrigada agora a ter sistema de ventilação, pode ser natural ou mecânico, é o colega do AVAC que vai me dizer também. Tá? Se tiver alguém aí de AVAC que tem alguma dúvida, por favor, escreve aí para mim, tá certo? Se está faltando aqui algum elemento, por favor, digam, mas para nós não tem acontecido, tá bem? É isso e apenas isso que eu estou mostrando para vocês. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês sobre o AVAC é que, o que acontece? Nós fazemos o projeto térmico, nós somos os últimos a trabalhar, né? Recebi os elementos todos, está tudo em ordem, existe o projeto da AVAC, eu tenho ali a eletricidade certinha, eu tenho as águas certinhas, a estabilidade, tudo certo, e começamos a fazer o nosso projeto térmico. Muitas vezes, para chegar ao A, letra A, eu preciso de ter uma casa climatizada. O cliente não pensou nisso. O cliente não quer climatizar a sua casa. Pelo menos, muitas vezes, a gente tem um cliente que quer uma pré-instalação, mas a pré-instalação para nós não é suficiente. Eu preciso mesmo ter uma instalação final, executada no fim da obra. O que acontece? Muitas vezes eu preciso de uma climatização que o cliente não adjudicou. Eu tenho que falar com quem? Com o colega do AVAC, perguntar para ele que tipo de climatização a gente poderia pôr aqui no nosso projeto de forma a ter a letra A. Comunicar ao cliente, perguntar para ele, muitas vezes o cliente ele está com dúvidas. Ah, mas eu não quero colocar o ar-condicionado, é muito caro para mim, não me compensa, né? Pensando aonde vai ser construída a minha casa, não é interessante para mim, mas a gente pode pensar num recuperador de calor. Muitas vezes, para se cumprir um projeto térmico, eu não preciso ter um projeto de climatização completo, tá bem? Muitas vezes você não precisa ter um piso radiante, o ar-condicionado em todos os quartos, não é isso. Muitas vezes só um recuperador de calor, a lenha é suficiente, tá? Então, o que acontece? No fim do projeto térmico, eu tenho ali uma componentezinha, eu preciso de climatizar. Nós perguntamos ao cliente se ele realmente quer avançar com esse tipo de solução e a segunda pessoa que vai ter que entrar vai ser um engenheiro mecânico, porque ele, para além de incluir no projeto dele o projeto do recuperador de calor, ele é que vai definir o recuperador de calor. Tá vendo como é que o projeto agora é feito bem em conjunto? Tem que ser uma equipe que se fale, que se comunique, que seja fácil a comunicação e, principalmente, que cada um saiba o seu papel nesse projeto. O que está acontecendo nesse momento e que eu vejo, que assista, que nem toda a gente sabe aquilo que tem que entregar para o colega a seguir, né? E então é nesse sentido que eu acho que essa checklist pode ser bem interessante, bem importante, facilitadora da comunicação, tá bem? Ok? Entenderam a questão do AVAC, né? O que a gente faz muitas vezes, né? Vocês podem estar se questionando, poxa, mas e agora como é que a gente vai fazer o AVAC se o cliente só adjudicou a ventilação? Meu maior conselho para vocês é perguntem de fato se o cliente vai ter algum tipo de climatização. Pode ser interessante nesse momento, uma vez que vocês vão pagar um projeto de um engenheiro mecânico, pode ser interessante que ele também faça uso, né, desse técnico que está dentro do processo e que ele faça o projeto de climatização que o cliente pretenda, tá bem? Pode ser muito interessante para eles. Por quê? Porque depois o cliente, ele tem um projeto completo de ar-condicionado, ele pode fazer umas medições para a obra daquilo que ele quer exatamente, pode ser muito compensador para o cliente, tá bem? Às vezes eu falo com vocês e vocês falam, não, porque meu projeto vai ficar mais caro. Gente, mostra para o cliente o benefício que ele vai ter das coisas. Mostra para o cliente o benefício que ele vai ter um projeto que está todo coordenado. No final, ele vai ter um projeto de
de arquitetura, que vai bater certinho com o projeto de estabilidade, porque as espessuras são as mesmas, tudo certinho, e que vai bater certo com o projeto térmico, que tem os pormenores todos da arquitetura. Está tudo validado. Agora imagina o que é você pagar um técnico, né? E pagar uma equipe toda de engenheiros e arquitetos e chegar no final, eu vou começar a minha obra e eu abro o projeto de arquitetura e eu tenho 4 centímetros de XPS. E de repente eu vou ver o projeto térmico, eu tenho 6 centímetros de XPS. E aí? O empreiteiro vai fazer o quê, gente? Fala lá para mim, né? Ele facilmente pode chegar no primeiro e falar assim, não, mas esse aqui está validado, o arquiteto fez, está tudo certo. Então, é importante haver aqui a coordenação das especialidades. Nesse momento, existe sempre um coordenador de projeto, hein? Atenção a isso, tá bem? Não é só um termo que se assina, é uma responsabilidade que se ganha. Ok? Tá bem? Então vamos lá passar para o seguinte, eu vou falar do projeto d'águas, que muita gente não sabe, mas o colega... voltando atrás, um quezinho que eu me esqueci aqui de falar. O colega que faz o projeto da VAC, né, o engenheiro mecânico, ele no termo de responsabilidade dele tem que fazer igualzinho o arquiteto. Ele vai colocar as suas leis, que ele está cumprindo, tudo certinho, mas ele depois vai ter que colocar lá, inclui, né, eu também declaro que também cumpro com o decreto de lei 101/D 2020. Também o projeto da térmica, né? Da lei da térmica que a gente chama, né? A gente chama aquela lei como se fosse a lei da térmica, tá bem? Então, o colega de AVAC, se você é engenheiro mecânico, está pensando em fazer alguns projetos, já sabe que no termo de vocês, para os licenciamentos, a partir de 1 de julho do ano passado, comunicações prévias atuais, você vai ter que colocar no termo de responsabilidade que também cumpre o 101, tá certo? Tá? Só para não ficar aqui esquecido, porque o termo de responsabilidade de vocês também está em causa, vocês também têm que fazer o cumprimento, tá certo? Vamos lá, projeto d'águas, que é aquele projeto que a gente pede sempre para o colega e ele não entrega da maneira que a gente precisa para poder validar na térmica e para poder fazer aí, concluir o projeto térmico. Projeto d'águas. Definição dos equipamentos. As águas quentes sanitárias são vossas. Na realidade, as águas quentes sanitárias podem ser do engenheiro civil, né, que faz aí a rede de águas quentes, águas frias e tal, ou pode passar para um engenheiro mecânico, se vocês entenderem que é interessante que seja um engenheiro mecânico a propor, tá bem? Isso aqui é uma especialidade que ficou meio solta no ar, porque realmente pode ser um colega ou outro. Sendo um colega ou outro, tem que estar no projeto de um dos dois. Eu não posso agora, enquanto projetista da térmica, enquanto perita qualificada, definir as águas quentes sanitárias. Já não é mais da minha competência, tá bem? Vocês têm que entregar aquilo que vocês decidiram aí no projeto de vocês, tá? E folhas de simulação dos requisitos mínimos e relatório. Eu vou deixar para vocês também lá no Telegram essa folha de cálculo. Toda a gente pode ter acesso a ela também, ela tá na internet, eu vou deixar para vocês tudo direitinho lá no Telegram. Já viu o conteúdo escrito hoje, gente? É muito, muito grande. Então, eu vou deixar para vocês esse PDF, eu vou deixar os 2 decretos de lei e vou deixar aqui a folha de simulação dos requisitos. O que é essa folha de requisitos, né? O que é esse relatório? O que acontece? Eu continuo a ter a obrigação do painel solar, tá bem? Nada mudou, mas muitas vezes tem locais que não permitem que você tenha o painel solar, ou porque são coberturas muito sombreadas, ou porque o edifício está numa zona classificada, pronto, uma série de impedimentos. E um dos impedimentos, muitas vezes, é o próprio cliente não quer. Eu não quero ter o painel solar lá em cima, o depósito aqui dentro, para ter o depósito aqui, eu prefiro ter uma bomba de calor. E o que acontece? Vocês têm que fazer uma simulação para perceber quanto é que vocês ganhariam de energia do painel solar, falando de um painel solar padrão, tá? E quanto de energia, falando em energia renovável, né, que a bomba de calor fornece para vocês, tá bem? Só para ter um comparativo, esse tipo de simulação é um requisito mínimo que eu tenho que incluir nos meus cálculos da térmica. Então, isso passou a ser da competência do colega da rede d'águas. Mais uma vez eu digo para vocês, porque a gente teve que fazer esse apoio. Nós fazemos projeto de águas também, mas, como eu falei para vocês, nós temos muitos parceiros que só pedem um projeto ou outro, isso acontece, tá certo? E aí o que a gente faz? Nós damos o apoio ao colega que faz a rede d'água. A gente ensina para ele como é que ele faz o cálculo, né? Muita gente não sabe. É difícil, gente, é muito difícil, de repente, pá,
né? A tua vida mudou e você agora tem que fazer uma coisa nova. Se ninguém ensina, não dá para saber. Entende? Olha, pode ser que um dia eu apresente aqui, olha, escreve aí para mim quem faz aí projeto d'água, se é interessante para você saber como é que se faz aqui o cálculo dos requisitos, no caso aqui da conta do painel solar, né? Nunca pensei nisso, mas falando sobre isso agora pode ser interessante para vocês. No nosso caso específico, já teve colegas que a gente sentou e explicou, passou para eles o relatório e a partir daquele momento, toda vez que eu recebo um projeto d'água feito por eles, eu tenho ali o relatório direitinho pra gente, tá bem? Então, no nosso caso, a gente só valida. Sejamos nós aqui os especialistas, corre tudo bem, porque a gente já sabia que tinha que fazer isso, certo? Tá bem? Escreve aí pra mim se pode ser interessante a gente ter essa aula também, em que a gente fale um pouco mais dos painéis solares, a gente fale um pouco mais das bombas de calor, das soluções das águas quentes sanitárias e como é que você, enquanto engenheiro civil, que faz aí a rede d'águas, né, ou engenheiro mecânico, né, muitos engenheiros mecânicos também fazem rede d'água. Como é que vocês fariam aqui a simulação? Escreve aí para mim se é interessante para vocês, porque às vezes eu acho, é uma questão de, né, para nós aqui, como a gente já faz, eu fico sem perceber se realmente seria importante para vocês isso ou não. Isso é importante que vocês escrevam para mim. Vamos lá. Então, eu preciso de receber o projeto d'águas e mais uma vez vou falar. Preciso da definição do equipamento. Não é, atenção, a definição do equipamento aqui não é se é painel solar ou bomba de calor também. Não é só isso. Eu preciso que vocês nos deem informação de qual é o equipamento, qual é a marca, tá certo? Da mesma maneira que o colega do AVAC lá em cima. Eu preciso de saber qual é a marca, qual é o modelo, por quê? Porque eu vou ter que ir lá na ficha técnica do equipamento, eu vou ter que tirar a potência, eu vou ter que tirar a eficiência, eu vou ter que tirar tudo para poder colocar no projeto térmico. Tá bem? Enquanto perita, eu vou ter que ter essa informação toda para a gente poder validar, tá? Não posso emitir um pré-certificado sem nada disso feito pelos colegas. Não pode ser eu a propor mais. Eu for fiscalizada, vai dar problema, certo? Ok? Mais uma coisa que eu acho que eu vou ter que falar para todas as especialidades hoje. Projeto da Águas no final, termo de responsabilidade, o que vocês vão escrever? Todas as leis da rede de águas, mas vocês vão ter que incluir que também estão a cumprir o 101D de 2020. Tá bem? Então, o colega da rede de águas também vai ter que incluir no projeto dele, lá no termo de responsabilidade, que ele também está cumprindo aqui a regra da térmica. Tá certo? Eu tô tentando ser o mais sucinta possível, tá bem? Eu até acho que a gente já tá no final, gente. Já passamos aqui 37 minutos para vocês verem como é que é complicado às vezes. Quando a gente começa a trabalhar com uma equipe nova, a gente tem que ensinar tudo de novo, tá bem? Porque nem toda a gente tá a par daquilo que tem que ser entregue e como tem que ser entregue. Isso não sou eu que estou obrigando nada, é a lei que obrigou. Tá? Vamos passar aqui para o colega da eletricidade. Isso é uma dúvida muito grande. Muita gente ficou achando que por causa da lei passou a ser obrigatório o projetão de eletricidade, tá bem? Não é o caso. Eu não faço eletricidade, mas a gente trabalha há muito tempo com um parceiro que faz para a gente as fichas eletrotécnicas, as telecomunicações e o projeto de eletricidade quando ele é necessário, porque nem sempre ele é necessário num licenciamento, numa comunicação prévia. Então, o que aconteceu, né? O que acontece é que você entrega na mesma uma ficha eletrotécnica para potências inferiores a 1035, potências inferiores a 1035. Você continua entregando a ficha eletrotécnica, porém, entretanto, o engenheiro tem feito o quê? Ele tem anexado muito bem, junto com a ficha eletrotécnica, a planta da moradia, do edifício, seja do que for, com os pontos de carregamento de eletricidade de carros elétricos, tá bem? Essa é a virada aqui. O que acontece? Essa lei nova, o 101, veio obrigar a que exista pontos de carregamento de carros elétricos. Tá certo? Então, falando em edifício, claramente a gente vai ter um projeto de eletricidade, deixou de ser uma ficha, tá? Vamos lá ver. Quando eu passo a ter uma moradia bifamiliar, eu já tenho um projeto, né? Por quê? Porque o ramal normalmente ultrapassa aqui os 1035, tá certo? E aí o que acontece? Sendo uma moradia unifamiliar, muitas vezes eu continuo a ter uma ficha eletrotécnica, mas o colega engenheiro eletrotécnico, ele anexa a planta da moradia, a planta de onde vai ficar o carregamento elétrico dos carros, e ele escreve lá, tá bem? Aonde é que fica, qual é a potência dos carros, qual é o tipo de carregamento elétrico, tá certo?
Caso a potência seja inferior, está aqui escrito na checklist, hein? Caso a potência seja inferior, os pontos de carregamento para os veículos elétricos deverão ser indicados no projeto de arquitetura, tá certo? Pode ser no projeto de arquitetura, eu vou ser muito sincera, eu não vejo os arquitetos colocarem isso no seu projeto, e então o colega engenheiro eletrotécnico, no nosso caso aqui específico, ele faz essa plantinha, tá bem? Você que está gerindo aí o processo, se você for o arquiteto, você pode ser você a fazer isso, ou então fala lá com o colega que faz a eletricidade, se ele pode apresentar junto com a ficha eletrotécnica uma peça desenhada com um ponto de abastecimento, tá bem? Então não é que ficou obrigada ao projeto de eletricidade, não é esse o caso, ninguém vai obrigar você de repente para uma moradiazinha, né? Você ser obrigada a entregar todos os projetos, não é o caso. Mas é importante eu dizer para vocês o que mudou, e mudou isso, tá bem? Mais uma vez, volto a falar, o colega engenheiro eletrotécnico vai passar por o quê? No termo de responsabilidade, minha gente. Vai ter que ter no termo de responsabilidade dizendo que, para além das suas leis normais, ele também vai ter que cumprir o 101D de 2020. Já viu quantos técnicos agora tem que cumprir o 101D de 2020? São muitos, né? Tá bem? Vamos lá de novo. Próximo caso, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Para além disso, e agora falando dos documentos, isso aqui são as especialidades, como é que eu tenho que receber as especialidades para estar tudo conforme, tá bem? Foi só isso que eu falei para vocês até agora. Muita coisa, né? Muita coisa foi falada aqui. Agora, eu também preciso de documentação para poder emitir o pré-certificado nesse caso específico, tá bem? Então, nessa checklist a gente também tem a documentação. Por quê? Gente, isso aqui é uma folha única, uma série de informações para qualquer pessoa queira trabalhar conosco para fazer o projeto térmico, o que eu preciso para trabalhar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a parte da documentação, espero que vocês estejam vendo bem, mas o que a gente precisa sempre, tá? Caderneta predial das finanças, por quê? O colega, quando vai fazer o pré-certificado, ele precisa do quê? Ele precisa do código da freguesia, ele precisa do artigo matricial, tá bem? Muitas vezes, na caderneta predial vem o número da certidão da conservatória. Muitas vezes o colega envia a caderneta, mas não consegue me enviar a certidão. Muitas vezes o colega envia a certidão, mas não consegue enviar a caderneta. Sinceramente, a certidão até me dá muita informação, me dá o artigo matricial desde que esteja atualizado. Dá o artigo matricial e a gente consegue investigar o código da freguesia. Mas a caderneta predial nem sempre me dá o número da certidão. Tenham cuidado com isso, tá bem? O ideal seria vocês terem os dois documentos, porque aí fica safo, né? A gente sabe que um dá o número da certidão, o outro, o número da certidão e o número da conservatória, muitas vezes, e o outro daí o artigo matricial e o código da freguesia, tá bem? Planta da localização, essencial pra gente. Por quê? Porque o colega perito ele vai ter que ir lá no Google Earth, né? Lá na parte geográfica, ver exatamente onde é que está implantado o edifício, se está longe da costa, se está perto da costa. Pronto, entender um pouco a envolvente aí do imóvel, tá bem? Então, a planta de localização é muito importante, tá? Para além da planta de localização, se por acaso vocês entenderem que pode enviar o ficheirinho do Google Earth, melhor ainda, a gente agradece. Tá bem? Dados de faturação, nome, morada, código postal, isso são coisas que eu peço sempre para o cliente, seja ele quem for, né? Porque eu tenho um arquiteto que vai me dar os dados do cliente final, ou dele próprio, tá bem? Quem vai me fazer o pagamento da taxa ADN, tá certo? Você também pode querer, e pode ser interessante para você, colocar essa taxa dentro dos seus honorários. No meu caso, eu não ponho, porque eu posso emitir uma referência multibanco que envio para o cliente, então é algo muito fácil dele fazer o pagamento, então eu passo para o lado de lá, tá bem? Mas é como vocês acharem melhor a gestão disso, tá bem? E depois eu tenho aqui, olha, eu não falei, eu falei do arquiteto lá no início, mas na realidade está aqui, olha, soluções construtivas a considerar. Por quê? Porque muitas vezes a gente precisa aqui da térmica, uma vez que nos tiraram a legitimidade de escolher seja o que for, né? Vocês repararam nisso, né? Eu simplesmente sou uma agregadora de informação. Toda a gente escolheu alguma coisa da sua área e da sua especialidade. O colega da térmica ele não está aqui para definir nada, ele na realidade está aqui para validar tudo de toda a gente. Então eu vou reunir a informação. Essa informação eu também tenho que ter aqui as soluções construtivas, tá bem? Se a parede é dupla, se a gente tem uma solução de ETIC, se eu tenho uma reabilitação e isolamento pelo interior, se a construção é em betão, se é light steel, gente, o revestimento final, nada disso é o colega da térmica ou o perito a definir,
Nada disso. Ele simplesmente pega e valida. E pode acontecer de não validar. Pode acontecer dele fazer uma solução final, chegou lá no cálculo da térmica no final e afinal não tive A. Né? Não tem uma construção A, vai ter que fazer uma revisão do que pode ser alterado. E a gente volta a falar. Tá bem? Isso é corrente acontecer, a gente volta a falar. Tá certo? E soluções de vãos envidraçados. Né? Eu já tenho falado isso para vocês, eu sei que muitos arquitetos não querem stores, não querem portadas exteriores, mas, gente, se vocês soubessem a dificuldade para uma construção moderna com muitos envidraçados, sem proteções exteriores, é muito complicado. E aí você passa a ter, em vez de ser um vidro standard, né, mais barato para o cliente, a gente não sabe o budget, normalmente é o arquiteto que tem acesso a isso, né? A gente passa a ter vidros muito mais caros. Volto a falar para vocês, na minha percepção de orçamento, dos envidraçados, das janelas completas, para uma construção final, barra ali os 10%. Quando a gente tira a parte de stores, proteções exteriores, só em janelas vocês vão gastar mais. Aí vocês falam assim, Flávia, mas eu estou gastando menos nos stores. Atenção, você vai ter que colocar uma cortina interior opaca na mesma, né? Um custozinho você vai ter. Tem que pensar nisso direitinho a nível de soluções, tá? A gente tem tido muita dificuldade de validar algumas construções, principalmente construções com poucas paredes opacas. Muito difícil validar com muitas janelas, sem proteção exterior. Eu não estou aqui falando para vocês que tem que ser stores portadas, mas sem proteção exterior. Palas muitas vezes não fazem essa diferença toda, tá bem? Falando da minha percepção profissional daquilo que a gente faz todos os dias aqui, tá bem? Para ficar bem claro que a proteção exterior faz muita diferença. Falando principalmente em envolventes, este, oeste, sul, né? A norte a gente consegue compensar muito bem, porque não tem requisitos, mas todo o resto é necessário que haja um pensamento nesse sentido, tá bem? Então, soluções de vãos envidraçados a considerar a serem anexadas posteriormente no projeto da arquitetura. A gente precisa dos tipos de vidros, a gente precisa do tipo de caixilharia, se é PVC, se é madeira, se é alumínio, tá bem? Nesse caso aqui específico, não é que eu precise de saber a marca, tá? Eu sei que tem muitos arquitetos que já propõem a marca e maravilha, mas a gente precisa de saber o conjunto dessa caixilharia, quais são as características, tá bem? Eu já deixei um post essa semana lá no Instagram, exatamente explicando para vocês como é que vocês leem uma ficha técnica do envidraçado, porque a realidade é que a gente lê muita ficha técnica, mas tem muitos nomezinhos que não nos dizem nada. E existem 3 parâmetros muito importantes nos envidraçados que para nós toca muito. Quem faz aqui é a térmica, tá? Que é a transmissão, o coeficiente de transmissão térmica, né? A luminosidade do envidraçado e o fator solar do vidro, ele é simplesmente o mais importante aqui, porque é o fator solar do vidro que muitas vezes vai definir até na vossa arquitetura o visual da casa de vocês. Se a gente estiver falando de um vidro com uma luminosidade muito baixa, a gente está falando de vidros escuros, né? Se a gente estiver falando de um fator solar do vidro muito baixo, eu estou falando que a incidência da radiação não entra em casa, fica mais baixa, você pode ter uma casa mais escura. Então, é muito importante a gente ter uma percepção maior do conjunto caixilharia envidraçado antes de fechar um projeto, certo? Gente, o que eu vou pedir? Escreve para mim aí se ajudou vocês essa aula de hoje, tá? Já sabe que eu vou deixar tudo isso aqui lá no Telegram para vocês, no nosso canal exclusivo, para quem acompanha a gente lá mais pertinho, tá bem? Peço desculpa de não ser live hoje, mas olha, deixei aqui essa aula para vocês porque eu acho que faz diferença. Tá bem? Vocês saberem aquilo que realmente é necessário, até porque, vamos lá ver, a gente está numa fase que não dá para ficar perdendo tempo. Então, se vocês saberem cada interveniente de um projeto exatamente aquilo que tem para fazer, simplifica, porque escusa de andar para frente e para trás dos processos, tá bem? Peçam ajuda ao colega da térmica, peçam ajuda ao perito. Eu penso que todos nós estejamos aqui para ajudar uns aos outros. A gente quer que o cliente no final construa a sua casa em condições e com qualidade. Tá bem? Para quem já trabalha comigo já sabe que a gente aqui ajuda mesmo, a gente trabalha em equipe, é muito importante a gente ter uma consciência de que o arquiteto, seja o arquiteto, os engenheiros, todos os intervenientes de um projeto, eles têm que trabalhar muito bem em conjunto e os projetos têm que sair bem coordenados, certo? Escreve aqui para mim que eu vou gostar de ler, tá certo? Em relação a vocês, espero que essa aula tenha sido útil, gente. Um grande beijo. Vamos nos vendo e vejam a aula até o final, porque essa aula só fica aqui até domingo à meia-noite. Beijão!